Vamos agora ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Maurício, bom te ver nessa sexta-feira, dia de relatório do USDA. Você que é um especialista, e a gente já antecipou que foi um relatório morno, quero saber a sua opinião, mas que os preços estão bem pressionados, tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Devemos trabalhar, segundo o Vladimir Brandalize, entre 110 e 115 reais por saca. Qual é a sua avaliação de toda essa numerária, Maurício? Então, João, primeiro boa tarde de novo, né? A gente teve esse relatório, não tinha por que vir um relatório diferente do que veio, né? As perspectivas de plantio e de desenvolvimento da safra estão tudo em linha com o esperado, né? Até o trigo sofreu um pouquinho mais, ainda assim, mas ainda assim pouca coisa. As perspectivas de preço, eu, sendo bem sincero, eu não vejo nenhuma alteração efetiva, né, ou evidente agora. Então, do meu ponto de vista, a situação do mercado não mudou nada, literalmente nada, né? A gente só vai ter realmente alguma mudança efetiva, eventual, provavelmente em setembro, né? Porque é quando a fase final de desenvolvimento das culturas, que vai depender de chuva, né? Se ela se confirmar, a gente basicamente mantém. Se a chuva falhar ou vier abaixo, a gente tem um ajuste para menor nesse momento. Então é isso, João. Por enquanto, nada de novidade. Fechamos a semana mais ou menos como começamos mesmo. Eu vou pedir para o Gleidson colocar em tempo real os preços em Chicago, porque eles estão mais pressionados ainda. Saiu o relatório, deu uma melhoradinha, agora começa a piorar, tanto no milho, está 0 a 0 o milho, a 3,99, perdeu os 4 dólares por bushel. A soja Chicago está querendo perder os 11,10, está 11,07 agora, enquanto que o trigo perdendo mais de 3%. Em resumo, Maurício, claro que a gente vai esquecer esse relatório que veio dentro da... É morno, né? Veio dentro da expectativa. Segunda, terça-feira teremos algumas repercussões, conforme sempre acontece, mas a realidade é que os preços estão muito ajustados, a próxima safra vai ser ajustada, e o Edmarco Bel que comenta, né, que o PIB do agro já está negativo. É isso mesmo, Maurício? Mas isso não tinha como ser diferente, né, João? A gente teve quedas muito importantes nos preços nas praças, a gente teve quebra de produção, no caso da soja, né? Então, assim, o dano geral agora provavelmente está na casa, e comparando o ano passado com esse ano, né, a gente deve ter uma redução de uns 50 bilhões, João, mais ou menos, né, entre faturamento global do agro brasileiro esse ano, por causa, basicamente, da redução de preço, da quebra de safra, incluindo agora, inclusive, a safra do café, que também deve vir um pouco menor em relação ao ajustado, né, é uma pena isso mesmo, né, mas é bom lembrar que esses 50 e poucos bilhões de dólares, de reais, não sei se acho que é reais, né, que eles estão usando, 50 bilhões de reais mais ou menos, parte é por causa do mercado, sim, que os preços ajustaram, mas a parte principal é por parte de 95% dos agricultores que ainda ou não querem ou se negam a utilizar instrumentos de defesa de preços, né? Ou porque não sabem, ou porque quando os preços estavam muito bons, acharam que ia ficar muito melhor e optaram por não travar, né? Muito bem. Diante disso, qual é a recomendação que a gente tem que passar para os produtores que vão encarar uma safra estreita? Bom, basicamente cuidar dos seus custos, né? Porque no final das contas isso é algo que o agricultor consegue cuidar, isso aqui em qualquer lugar do mundo, né? E agora, sempre que houver uma janela importante de preços, como está tendo no dólar agora, por exemplo, o próprio prêmio, né, no porto ou nas praças está melhor esse ano do que estava no ano passado, né? Quem está ruim mesmo esse ano, de forma geral, João, é o bushel, né? O bushel da soja e a saca do milho, por exemplo, né? O café nem isso. O café, no caso, está com saca boa, né? Dólar bom, tudo favorável. Então é muito importante a gente lembrar que você não tem que simplesmente rezar para que no dia da safra você tenha o melhor preço disponível na história do seu produto, porque não é assim que funciona. Custo sob controle e sempre que uma janela boa aparecer, lembrando, no bushel agora nem é normal ter uma janela boa, estamos em sazonalidade de baixa, mas provavelmente a partir de outubro, novembro, a gente tenha o início da sazonalidade de alta e aí a gente vai descobrir o quanto que o mercado de fato precifica os preços da nossa safra. É importante deixar claro que os preços da safra para 25, tanto na soja quanto no milho, estão acima dos preços de 24, o preço de referência da Bolsa. E isso, por enquanto, deixa um alento de esperança para que o mercado precifique uma pressão menor de estoques para o ano que vem,
e jogue preços para cima. Porém, digo e repito, sem quebra relevante nos Estados Unidos ou no Brasil, sonhar com bushel de $13, sonhar com saca no Brasil de milho, referência de R$ 70,00, 75, por enquanto é um sonho distante, João. Muito bem, fica aí as suas observações. Conclusão final, né, Maurício? O produtor tem que passar essa safra para esperar preços melhores lá para o ano que vem, para setembro, outubro. Essa é a conclusão. Exatamente, sem abrir mão da responsabilidade que é dele de travar os seus preços, né, no final das contas. João, o mercado jamais vai fazer isso por você, seu comprador não vai fazer isso por você. Se você não assumir essa responsabilidade e parar de torcer, a gente vai ver em 25 mais ou menos a mesma situação que vimos em 24 e 23, gente reclamando todo dia, mas lembrando, teve janela boa, está tendo dólar, por exemplo, agora, né? Então não esqueça, a sua responsabilidade ela é intransferível, João. Tá bom. Preços bons, deu margem, pegue, porque vai ser uma safra muito apertada. Ok, Maurício Bellinello, muito obrigado por hoje, a gente se fala na segunda. Se Deus quiser, João, ótimo final de semana a todos.